Descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolham os outros o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor, sim, e com seu poder. Em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu. E da vitória a certeza me deu, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Boa noite, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Com grande alegria que mais um dia e mais uma noite de quarta-feira, nós estamos reunidos diante do Senhor. Quero pedir para os irmãos se colocarem em pé dentro do seu lar, para nós darmos início ao culto, lendo o credo apostólico, amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu quero nesta noite compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, que está em Lucas 8, 22. Você que está com a sua Bíblia na sua mão aí dentro do seu lar, abra em Lucas, capítulo 8, do 22 ao 25. Amém? Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-los, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer.
ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Amém, Jesus. Que nesta noite, né, vocês que leram esta palavra, possam meditar, né, em meio a tudo que estamos passando, em meio a toda essa tempestade, né, como o Senhor pergunta, aonde está a sua fé? Que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança venha estar somente no Senhor Jesus. Que toda essa tempestade, toda essa turbulência que estamos passando, vai passar em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, né, para nós orarmos ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, é com grande alegria, Pai, que venho a Deus Te agradecer nesta noite, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez nós estarmos diante do Senhor. Pai eterno, Pai maravilhoso, quero pedir ao Senhor, ó Deus, por este momento de louvor, Pai. Peço a Ti que o Senhor venha estar nos ajudando, nos auxiliando em todo momento, Senhor, porque em todo momento, Pai, nós precisamos do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus amado, Deus maravilhoso, que os seus filhos, Pai, que estão participando do culto desta noite, Senhor, junto conosco, Pai, possamos louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus, Papai. Deus amado, Deus maravilhoso, peço a Ti também, Senhor Jesus, pela vida, Pai, do Teu servo, qual trará a Tua palavra nesta noite também, Senhor, peço que o Senhor, ó Deus, venha estar auxiliando, Pai, em todo momento, Pai, que eu oro, Senhor, e Te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor, amém? Os louvores desta noite, né, eu quero adorar junto com os irmãos, junto com o ministério, os louvores que falam obrigado, Jesus, nosso Deus é poderoso, perto quero estar e em Tuas mãos. E que cada louvor, irmão, que você ouvir, que você cantar, você possa meditar, né? Você possa meditar em todo momento, amém? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado,
Obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar,
Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo eu vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro. Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, quero eu, Senhor, te agradecer, Pai, por este momento, por esta oportunidade, Pai. Deus eterno, no nome de Jesus, ó Deus, peço a Ti, Pai, que o Senhor venha se abençoando, Pai, cada filho do Senhor, ó Deus, que está, Pai, assistindo este momento, Pai, este culto, Senhor, pelas lives, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha abraçar, Pai, cada vida, cada alma, Senhor, em nome de Jesus, Papai, Deus amado, Deus maravilhoso, mais uma vez, Pai, quero lhe pedir, ó Deus, pela vida do Teu servo, Pai, qual irá transmitir a Tua palavra, Senhor, usa, Pai, grandemente a vida do Teu Filho, Senhor, ali, ó Deus, para falar, ó Deus, com os filhos do Senhor, Pai, quais estão ali, Senhor, preparados para te ouvir, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, é que eu oro, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Olá, meus irmãos, vamos começar mais uma exposição da Palavra do Senhor.
E eu quero desejar aos irmãos que a graça e a paz de Jesus estejam com todos que estão assistindo este culto e estão cultuando ao Senhor conosco. Irmãos, dando continuidade à nossa exposição da primeira carta de Pedro, hoje nossa passagem é capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21. O missionário Samuel, no último culto doutrinário, ele fez a exposição dos versos anteriores, que tratam sobre a santidade e que os crentes devem ser santos porque Deus é santo. E dando continuidade à exposição, nós nos atentaremos ao versículo 17 ao 21. 17 ao 21. Os irmãos podem ver na tela os versículos. Se você não tem a sua Bíblia, acompanha aí da tela. E diz assim a palavra do Senhor: Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar ao Senhor, pedir a luz, para que nós compreendamos a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque podemos ler a tua palavra e queremos suplicar ao Senhor Deus que ilumine o teu servo e também que nós consigamos guardar no nosso coração a palavra, colocar em prática em todos os nossos dias e assim, Senhor, te honrar, te glorificar mais, Deus. Fala, Senhor, com todos os seus filhos, Senhor. Oramos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no culto doutrinário passado, o missionário Samuel nos expôs o versículo 13 ao versículo 16, que Pedro, ele exorta os irmãos para que vivam uma vida santa, E antes do Samuel, eu expus do versículo 3 ao versículo 12, onde Pedro fala aos crentes e louva a Deus pela salvação que Deus deu aos crentes. E Pedro lhe diz que a ação de Deus nos crentes produz uma esperança que faz os crentes louvarem a Deus. E que mesmo em meio às tribulações, eles se exultam em Deus. E que essa salvação ela é tão grandiosa que os profetas falaram dela e os anjos, criaturas celestiais de Deus, anseiam observar, como diz no versículo 12. E no primeiro dia, nós vimos sobre o autor e o destinatário dessa carta. Quem foi que escreveu essa carta e para quem Pedro escreveu essa carta, nós vimos isso. Hoje, nós veremos
como que depois de tudo isso, né, depois de os irmãos obedecerem a ordem do Senhor, de serem santos como o Senhor é santo, como eles devem se portar diante da peregrinação deles nessa terra. Enquanto eles estão, algumas versões, como na Ara, no versículo 17, que diz, durante a jornada, no finalzinho do versículo 17, os irmãos podem ver, com temor durante a jornada terrena, diz, na Ara diz, durante a sua peregrinação, aqui na NVI diz, durante a jornada terrena de vocês. Então, hoje nós veremos como que nós, crentes, como que você, crente, deve se portar diante a sua jornada aqui na terra, até que Jesus volte, ou que Deus te chame, né? Irmãos, eu estava pensando e orando sobre o sermão de hoje, e de uma forma didática e que ajudará os irmãos, eu peguei o nosso boletim, esses irmãos verem no boletim do domingo passado, em todos os boletins dos nossos cultos online, na última folha tem um modelo para você fazer a sua devocional. E se você não tem o boletim, eu vou deixar no link na descrição do vídeo para você fazer o download, para você baixar, e na última página do boletim vai estar lá, como fazer a sua devocional. E o que eu vou fazer hoje, irmãos, no nosso culto doutrinário? Eu vou fazer um estudo com as perguntas que está lá na última página do nosso boletim, que é uma orientação para você fazer a sua devocional. Então, de acordo com o nosso sermão de hoje, vai ser também um auxílio para você conseguir fazer a sua devocional. Então, se você tem um boletim da igreja, pega o seu boletim e acompanha lá na última página, tem lá dicas para fazer o seu devocional, como fazer o seu devocional na sua casa. E eu peguei essas perguntas e nós vamos fazer no texto de hoje. Nesse texto que nós lemos hoje, nós vamos fazer aquelas perguntas. E quando você vai ver que quando você faz as perguntas corretas ao texto, como eu já disse aos irmãos, você tira joias preciosas do texto. Tira joias preciosas do texto. E se você baixou o boletim, você viu lá, a primeira etapa para você, a primeira pergunta que você tem que fazer ao texto, para fazer uma devocional e um estudo no texto básico e simples, você deve se perguntar assim, há uma ordem a ser obedecida? Pergunta A. Há uma ordem a ser obedecida? E você deve percorrer todo o texto que você escolheu para fazer a sua devocional. No caso aqui nosso, é versículo 17 ao 21. E quando eu fiz o estudo de hoje, eu percebi que no versículo 17, como os irmãos podem ver, há uma ordem a ser obedecida. Versículo 27, que diz assim, versículo 17, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, a resposta à pergunta, uma ordem a ser obedecida, você pode ver no versículo 17, como você também vê aí na tela. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, no texto que nós lemos, tem uma ordem que tem que ser obedecida.
que Pedro nos ensina, que é portar-se com temor durante a peregrinação, ou como na versão NVI diz, durante a jornada terrena de vocês. Então, a ordem a ser obedecida, e você deve escrever, quando você for fazer o seu devocional, você coloca lá, uma ordem a ser obedecida. Você lê o texto e encontra uma ordem a ser obedecida. Quando eu li o texto inteiro, a única ordem que eu vi a ser obedecida está aí. Portar-se com temor durante a jornada de vocês. Então, a ordem a ser obedecida é eu estar com temor durante a minha vida. E a segunda pergunta, que está na orientação do nosso devocional, no boletim, é uma promessa da qual você pode se apropriar. No texto que nós lemos hoje, há alguma promessa da qual você pode se apropriar? Então, o que você vai fazer? Você vai ler o texto inteiro e vai ver se tem alguma promessa da qual você possa se apropriar. Eu li todo o texto quando estava fazendo o estudo e eu vi que não tem nenhuma promessa aqui da qual eu possa me apropriar. Então, vão ter textos que você vai fazer o seu estudo, que você vai ler, e que não vai ter uma promessa, tá? Não vai ter uma promessa. Ou, às vezes, vai ter uma promessa que é para a personagem daquele tempo. Por exemplo, tem certos tipos de promessas que Deus fez a Abraão, que não cabe a nós nos dias de hoje. Algumas promessas que Deus fez a alguns reis ou a algumas outras personagens do texto que não cabe a nós. Então, é importante você fazer essa pergunta. Existe uma promessa da qual você possa se apropriar? Então, no texto que nós lemos hoje, não tem nenhuma promessa da qual nós podemos nos apropriar. A terceira pergunta é: um pecado a ser evitado? Há algum pecado a ser evitado? Em todo o texto que nós lemos aqui agora, do versículo 17 ao 21, e no meu estudo eu apontei que há sim um pecado a ser evitado, que nós podemos ver no versículo 17, que é justamente não obedecer à ordem que é nos dada, que é não viver em temor. Então, no texto de hoje está nos ensinando que o pecado a ser evitado é não viver essa nossa vida aqui na terra com temor. Temor a quem? Temor a Deus. Isso mesmo. A quarta pergunta que o irmão deve fazer quando for fazer o seu estudo em qualquer texto da Bíblia é: existe algo novo sobre Deus? Né? Algo novo sobre Deus? Tem algo novo sobre Deus no texto? Essa pergunta não precisa ser algo que você que você já saiba. Né? Você pode já saber o que está ali, mas você registra para poder fixar mais no seu coração. E quando eu fiz o estudo, eu vi no versículo 17, no versículo 19, 20 e no 21, coisas novas sobre Deus, ou coisas sobre Deus. E no versículo 17, algo novo sobre Deus é que Deus é Pai e julga imparcialmente as obras de cada um. Então, a resposta à pergunta, algo novo sobre Deus, nós vemos no versículo 17 que Deus é Pai. Isso, Deus, Ele é um Pai e que Ele julga imparcialmente as obras de cada um. Então, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é presidente, se você é um cidadão comum. Deus, Ele é um Pai que julga todas as suas obras. E é por isso que você deve andar essa sua vida aqui com temor. E nós vemos também no 19 e no 20 algo novo sobre Deus, e isso é muito importante. Algo novo sobre Deus, no versículo 19 ao 20, é que Jesus é o Cordeiro perfeito, morto pelos crentes antes da fundação do mundo. Olha comigo o versículo 19 e 20.
Diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, algo novo sobre Deus no texto é que Jesus Cristo, o próprio Deus, ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. E isso é algo muito pesado e bom ao mesmo tempo, porque antes de o mundo ser feito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na harmonia da Trindade, eles já haviam decidido que Cristo viria e morreria para pagar o pecado da humanidade. Então, nós aprendemos algo precioso sobre Cristo, que antes mesmo de você nascer, ou antes mesmo de você pecar, Cristo já havia morrido por você. O plano da salvação já tinha sido feito na mente insondável de Deus. Isso é de total segurança nossa. Por quê? Porque se Cristo ele já é conhecido na mente de Deus, que ele morreria, isso significa que a sua salvação não depende de você, mas depende unicamente de Cristo, que é perfeito e morreu em seu lugar. Então isso dá segurança a você. Não importa quantos pecados você vai pecar no futuro e nem quantos pecados você pecou, pois Cristo, ele é o cordeiro perfeito, morto por você, por todos aqueles que creem. E por amor a Jesus, Deus Pai não nos destrói ou não nos manda para o inferno. E no versículo 21 nós também vemos algo novo sobre Deus. Que Deus ressuscitou e glorificou a Jesus. Então, a pergunta, algo novo sobre Deus, nós temos 3 respostas. Que Deus é Pai e julga imparcialmente todas as pessoas. Que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, morto antes da fundação do mundo. E que Deus ressuscitou a Cristo e glorificou a Cristo. E a quarta e última pergunta, e essa é a pergunta que certamente é a mais difícil a ser respondida, é: o que muda na minha vida depois de tudo que eu aprendi? Tá, você está fazendo o estudo do texto. Você tem o seu caderno lá, você está seguindo as perguntas bem certinhas, escreveu tudo. Você aprendeu que a ordem a ser obedecida é portar-se com temor durante a sua jornada. Você aprendeu que Deus é Pai e julga imparcialmente todas as pessoas. Que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, morto antes da fundação do mundo. E que Deus ressuscitou e glorificou a Jesus. Mas toda essa informação, o que muda na sua vida? Qual é a aplicação disso no seu dia? Quando terminar esse culto, quando você for fazer suas atividades da casa, o que isso muda na sua vida? É isso que você deve fazer quando você fizer o seu estudo na palavra de Deus. Você tem que fazer essa pergunta: o que isso muda na minha vida? Tudo isso que eu aprendi, o que isso muda na minha vida? E eu separei 3 aplicações práticas para a nossa vida. E a primeira é que você, eu e você, precisamos abandonar o pecado por amor a Deus, por temor e amor a Deus. Preciso abandonar o pecado por amor e temor a Deus. Porque é isso que Pedro diz quando ele fala assim, uma vez que vocês chamam um Deus de Pai, aquele que julga imparcialmente todas as pessoas,
nessa vida que vocês estão vivendo aqui, vocês têm que viver com temor, com respeito a Deus. E o que isso significa? Aquele pecado que você insiste em praticar, você tem que trazer à mente e sempre pensar que Deus, o Espírito Santo, está contigo. E que você tem que ter medo por isso. Eu vou pecar porque ninguém está vendo, eu vou fazer isso porque eu vou pegar esse dinheiro aqui porque ninguém está vendo, eu vou pegar isso, ninguém está vendo mesmo. Eu vou fazer essa atitude, eu vou falar essas palavras, esses palavrões, essas palavras chulas, porque ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. E por temor e medo, esse medo não é um medo que nos impede de agir, mas é um temor com respeito a Deus, porque o amor lança fora todo medo, deve fazer você abandonar o pecado. Então, o que deve mudar na sua vida depois de tudo isso que você aprendeu é abandonar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. Abandone o pecado. Segunda coisa preciso abandonar o pecado para dar valor e honrar o precioso sangue de Cristo. Primeira aplicação, é abandonar o pecado por temor a Deus. Porque Ele está assistindo você, porque Ele está te vendo. E a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. E a segunda aplicação você precisa abandonar o pecado durante a sua jornada aqui na terra para dar valor e honrar o precioso sangue de Cristo. Olha o que Pedro diz, no versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, tu tens que abandonar o pecado para honrar o precioso sangue de Cristo, para honrar o preço que foi pago por você. É isso que você tem que fazer. Imagina que você compra algo muito caro. Por exemplo, você compra um iPhone 11. É muito caro um iPhone 11. Mas, lá no meio do caminho, você pega esse iPhone 11 e troca por esterco, por coisas fúteis, por lixo. Quando nós pecamos, é exatamente isso que nós fazemos. Você abandona, você trata com desprezo o precioso sangue de Cristo. Então, para você valorizar o sacrifício que Deus fez por você, você tem que abandonar o pecado. Então, quando você estiver disposto a pecar, prestes a pecar, pense no precioso sangue de Cristo, que foi derramado por você. Quando estiver disposto a pecar, lembre que Deus está diante de você e que você tem que se portar com temor diante dele. Lembre-se disso, né? Lembre dessas palavras. Nessa sua jornada aqui na terra, viva com temor a Deus. Dê valor ao precioso sangue de Cristo derramado por você. Abandone o pecado. Peça força a Deus. Não se contente com o seu pecado. Abra o seu coração com pessoas crentes, para que essas pessoas te auxiliem a vencer o pecado.
para que assim você viva essa sua jornada de peregrinação aqui na terra, honrando a Deus. E Deus certamente se agradará de você. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Peço aos irmãos que acompanhem sempre o boletim da igreja, porque eu vou sempre colocar lá textos para você fazer a sua devocional, tá? E de acordo com o sermão de hoje, sigam, né, essa orientação, esse exercício que nós fizemos hoje, né, junto com a pregação, que você vai ser muito edificado. Não fique dependente só das pregações dos cultos, mas desenvolva a sua vida devocional com Deus. E você vai crescer muito, muito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra e realmente nós temos pecado contra o Senhor Deus. Muitas vezes nós não nos portamos com temor nessa nossa jornada aqui terrena. Esquecemos de dar valor ao precioso sangue de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a abandonarmos o pecado, a deixarmos de entristecer ao Espírito Santo, Senhor. E assim, honrarmos ao Senhor nessa nossa jornada aqui na terra. Pedimos a Tua luz, o Teu Espírito Santo e perdão pelos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixe-me dar os avisos para encerrarmos. Domingo nós teremos o dominical, 10 horas. Peço que você entre, assista, compartilhe, seja um canal de bênção na vida de todos. E também nós teremos a live 7h30 da noite do culto da família. E convide os seus irmãos, convide sua família, seus pais, seus tios, para que assistam o culto e que eles, através deste culto online, eles ouçam a palavra do Senhor e essa palavra trabalhe no coração deles. Também nós criamos uma página do bazar da igreja. Se você colocar lá no Facebook Mega Bazar, vai aparecer lá, está com o logo da igreja. E em breve nós postaremos várias coisas para vender lá, para conseguirmos arrecadar dinheiro para a igreja e conseguir colocar as contas em dia. Que você também seja um canal de bênção, curtindo essa página. Se você entrar lá na página, vai aparecer no lado esquerdo, convidar amigos. Você aperta lá, convidar amigos, aperta marcar todos, convida todos, e assim você vai estar contribuindo também para o reino de Deus. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno,
São